Na aula de hoje, nós vamos estudar a escola literária Romantismo. O Romantismo foi um movimento artístico, literário e filosófico que se originou na Europa, principalmente na Itália, na Alemanha e na Inglaterra, no final do século XVIII, como reação ao neoclassicismo, ou arcadismo. Caracterizou-se principalmente por dar livre curso à imaginação e às emoções. Como é sabido, movimentos artísticos e literários estão relacionados aos eventos históricos e às transformações ocorridas na sociedade. Na França, por exemplo, o romantismo ganhou força entre artistas fortemente influenciados pelos ideais do iluminismo e pela liberdade conquistada durante a Revolução Francesa, sob o lema Igualdade, Liberdade e Fraternidade. A literatura romântica tematiza o amor platônico, a religiosidade, a morte, o misticismo, o individualismo, o nacionalismo, os eventos históricos, entre outros. Do ponto de vista formal, cultiva-se principalmente a liberdade de criação e, entre os séculos XVIII e XIX, o romantismo se consolida com a poesia lírica. Dentre os principais poetas e romancistas europeus desse período, destacam-se os ingleses William Blake e Lord Byron, o alemão Goethe, e os franceses Victor Hugo e Alexandre Dumas. Já nas artes plásticas, os pintores Eugène Delacroix e Francisco Goya retrataram a natureza e cenas que denunciam questões sociais com forte carga emotiva. No Brasil, o romantismo foi marcado por fatos políticos, como a vinda da família real em 1808, em razão da invasão de Portugal por Napoleão, e a independência do país, em 1822. A independência, especialmente, inspirou a criação de obras voltadas para a história, a língua e a cultura nacionais. Do ponto de vista econômico, esse foi um período de desenvolvimento do comércio, da indústria, da agricultura. O país se abriu para a importação de produtos manufaturados e foi inaugurada a primeira estrada de ferro do Brasil, em 1854. Esses avanços, iniciados com a vinda da família real, refletiram-se também no contexto artístico. Do ponto de vista cultural, destacam-se vários eventos: a vinda de artistas europeus, como a Missão Artística Francesa, a reforma do ensino, a criação de escolas de nível superior, como a Faculdade de Direito de São Paulo e de Recife, em 1827, a importação de livros, a criação de tipografias que permitiam a edição de livros e jornais no país, a criação da Companhia Dramática Nacional, em 1833, e do Teatro Nacional, em 1834, a fundação do Instituto Histórico e Geográfico, em 1838, e do Conservatório Nacional, em 1854. O progresso nas áreas de educação e cultura contribuiu para a solidificação do romantismo brasileiro, favoreceu o intercâmbio entre artistas nacionais e estrangeiros e ajudou a formar um público para as obras artísticas que estavam sendo criadas. Os escritores românticos brasileiros elegeram como temas de suas obras as questões sociais e políticas, o sofrimento amoroso, a religiosidade, os eventos históricos e o cotidiano popular. O cenário é a natureza tropical. Os artistas plásticos buscaram retratar fatos históricos empenhados na construção da identidade nacional. Entre eles, podemos destacar Vitor Meirelles e Pedro Américo. As produções musicais e teatrais também tematizaram o amor, a liberdade, o nacionalismo e o folclore. Destacam-se na música o compositor Carlos Gomes com a ópera O Guarani e na dramaturgia Martins Pena com a peça O Noviço. Como você viu quando estudou o arcadismo, ou o neoclassicismo, do ponto de vista temático, os poemas de Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, os poemas épicos O Guarani, de Basílio da Gama,
e Caramuru, de Santa Rita Durão, entre outros, já antecipavam algumas sentenças do romantismo, como o nacionalismo, a valorização da natureza brasileira e a denúncia social. As ideias liberais e iluministas continuaram a inspirar também no Brasil aqueles que, no século XIX, lutavam pela independência e pela liberdade, contra a escravidão e as injustiças sociais. Na poesia, o romantismo brasileiro costuma ser dividido em 3 fases ou gerações. A primeira geração é denominada nacionalista ou indianista. Os poetas dessa geração colocaram em foco a natureza tropical, o patriotismo, os eventos históricos e o indígena brasileiro. Gonçalves de Magalhães, Teixeira de Souza e Gonçalves Dias são os principais representantes desse período. A segunda geração, conhecida como pyroniana, em referência ao poeta inglês Lord Byron, ou ultrarromântica, tem como marca uma visão pessimista e decadente da vida da sociedade, no mal do século. São características da obra poética dessa geração: o sofrimento amoroso, a valorização da morte, a tristeza, a melancolia e o misticismo. Destacam-se nessa fase Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Juvenal Galeno, Fagundes Varela e Junqueira Freire. A terceira geração, conhecida como contoreira, em referência ao contor, ave que voa alto, tem visão privilegiada, produz uma poética marcada pela denúncia das desigualdades sociais e pela defesa da liberdade. Nessa geração, podemos destacar Luiz Gama e Castro Alves, que denuncia e critica de forma direta a escravidão, no poema O Navio Negreiro, que a gente já trabalhou em outras aulas. Essa geração também representa uma fase de transição para outra estética literária, o realismo. É importante destacarmos 2 características específicas do romantismo: o subjetivismo e a idealização. O subjetivismo se refere ao individual. Aqui no romantismo, o que importa para o artista é expressar sua visão pessoal, ou seja, a arte é uma expressão do seu interior, dos seus sentimentos. Essa valorização da visão individual nos leva a outra marca, a idealização, que acontece tanto na idealização da pessoa amada quanto da pátria. Lembra que eu disse que é no romantismo que a literatura nacional brasileira se consolida? Então, isso é feito também com a idealização da pátria, da natureza brasileira, do indígena. Vocês com certeza já leram a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, e esse é um bom exemplo de idealização da pátria. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas faces têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Nesse poema, o eu lírico diz que as palmeiras, as aves, até o céu do seu país, o Brasil, é melhor do que o exterior, do que a terra em que ele está exilado, que no caso é Portugal. Mas lembre-se de que quando falamos de idealização, nos referimos a algo ideal, ou seja, algo que existe no mundo das ideias, não no mundo real. Então, essa visão romântica, essa visão perfeita sobre o Brasil, não é exatamente verdade, entendem? Os textos românticos são igual ao Instagram, mostram uma vida perfeita que não condiz com a realidade. E é no romantismo que, pela primeira vez, nós teremos o uso de versos livres e brancos, ou seja, os versos que não se prendem à métrica e à rima. Isso acontece por conta da subjetividade. Os poetas românticos, entendiam que precisar seguir um padrão, acabavam atrapalhando se expressar. Também é importante destacar as figuras de linguagem mais comumente usadas pelos autores românticos: a metáfora e a hipérbole. Vamos começar lendo o poema Minha Desgraça, de Álvares de Azevedo. Minha desgraça não é ser poeta, nem na terra de amor não ter um eco.
e meu anjo de Deus, o meu planeta, tratar-me como trata-se um boneco. Não é Antártico dos veus rotos, ter tudo com o pé do travesseiro. Eu sei, o mundo é um lotaçal perdido, cujo sol, quem modera, é o dinheiro. Minha desgraça, ó cândida donzela, o que faz que o meu peito blasfema, é ter para escrever todo um poema e não ter um vintém para uma vela. Lembro que na aula sobre figuras de linguagem, eu disse que a metáfora é uma comparação que não se utiliza conectivos. Então, temos isso em dois trechos da segunda estrofe. Aqui, o eu lírico afirma que o mundo é um lotaçal e que o sol é dinheiro. Mas até pelo teor do poema, que é uma crítica à desvalorização artística, a gente consegue perceber o mundo e o sol. Que o mundo e o sol não são essas coisas de verdade, são comparações que o poeta faz para demonstrar como ele enxerga o mundo. Agora vamos ler o poema Dedicatória, de Castro Alves. A pompa da aliança o fogo espraia. Na superfície sul do mar imenso, rente da espuma já desmaia, medindo a curva do horizonte extenso. Mas um tisco se avista ao longe, a praia. Rasga e entende o nevoeiro tenso. O pouso, ó monte, ó ramo de oliveira, nem o amigo da pompa forasteira. Assim, meu pobre livro, as asas larga, neste oceano sem fim, sombrio, eterno. O mar atira-lhe a saliva marca, o céu lhe atira o temporal de inverno. O triste verga a tão pesada carga, quem abre ao triste um coração paterno. É tão bom ter por árvore uns carinhos, é tão bom de uns afetos fazer ninhos. Esse poema traz um dos traços mais marcantes de Castro Alves, que é a referência a espaços amplos, como em mar imenso, no segundo verso, ou horizonte extenso, no quarto verso. E essa característica vai aparecer também na forma de hipérbole, que é a figura de linguagem do exagero, no verso 10. Neste oceano sem fim, sombrio, eterno. A gente sabe que o oceano tem um limite, seja a porta de outro continente ou zonas abissais, mas o poeta utiliza o oceano sem fim para reforçar a ideia de espaço amplo com o qual ele trabalha.